Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chegou à América do Sul no período colonial, junto com os navios negreiros que vieram da África. A doença se manifesta principalmente em áreas tropicais e subtropicais, e as epidemias geralmente ocorrem durante o verão, nos períodos chuvosos. Os sintomas da infecção começam de maneira súbita, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nas costas e também pode provocar febre alta. Às vezes surgem manchas vermelhas pelo corpo. Como não há um tratamento específico para a dengue, o ideal é que a doença seja evitada com medidas de prevenção. Para falar sobre a dengue, eu recebo aqui no estúdio o professor colaborador voluntário da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tauil. Olá, professor, bem-vindo. Muito obrigado. Também está conosco o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovannini Coelho. Olá, Giovannini, bem-vindo também. Obrigado. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre essa doença. Sombra e água fresca. Quem não gosta? O mosquito da dengue também não dispensa. Esse é o cenário perfeito para o Aedes aegypti se reproduzir. Como você vê aqui, esse pouquinho de água, tá aqui, né? Esse pouquinho de água aqui, se ele passar 15 dias aqui, se o tempo não esquentar muito, vier mais uma chuvinha, a possibilidade é grande de o mosquito se reproduzir nesse pouco de água aqui, porque a temperatura fica ambiente, ele lá não esquenta, você entendeu? E nem esfria demais. Então é uma água perfeita para o mosquito se reproduzir. Os agentes de saúde visitam as casas pelo menos 2 vezes por ano. O objetivo é vistoriar a área externa e checar se não existe nenhum foco aparente. Na casa da Elisângela, o mosquito já fez uma visita e acabou deixando um familiar doente. Depois disso, o cuidado redobrou. A minha ficou 2 dias internada e até então eu tenho duas filhas, né? Aí você já se preocupa. E uma delas é especial, então aí mais ainda, né? Não pode ter problema nenhum. Esse é um dos maiores problemas que os agentes enfrentam. O pessoal está no trabalho, casa fechada, não tem como entrar. Exatamente, a gente chega, chama, tem que chamar 3 vezes, a pessoa não está para atender a gente. A insegurança dos moradores também impede o trabalho dos agentes. O perigo que eles acham que a gente, mesmo estando com todo equipamento, com uniforme, mas o ladrão também tem acesso a isso. Então, até com a identificação que você apresenta, mesmo assim eles têm medo. E fique atento aos sintomas da doença: dor de cabeça, febre, manchas vermelhas pelo corpo, falta de apetite e vômito são alguns sinais que precisam de atenção redobrada e uma visita ao médico. Professor, quer dizer então que a dengue é uma doença muito mais antiga do que se imagina? Sim, a gente tem registros do século XVIII, na 1750, 1749, nos Estados Unidos e também na África, não é? O problema é a principal doença reemergente no mundo. O que é doença reemergente? É uma doença que já existia, com baixa frequência ou baixa gravidade, e que por algumas razões ela passou a ser mais frequente e mais grave. Quando aconteceu isso? A partir da Segunda Grande Guerra, do final da Segunda Grande Guerra, quando as tropas aliadas destruíram uma quantidade muito grande de sistemas de abastecimento de água no Sudeste Asiático, Indonésia, Filipinas, Malásia, nessas áreas, então, e associada a um fluxo migratório rural, urbano, muito intenso, na busca de melhores condições, fizeram com que a população de mosquitos, a Aedes aegypti, nesses equipamentos de guerra abandonados nos territórios de batalha, acumularam uma quantidade muito grande de água, né? Acumulava água e em decorrência disso, os mosquitos Aedes aegypti, eles têm uma preferência por depósitos reservatórios artificiais de água,
então eles se proliferaram muito. A partir ou do pequeno número de casos, ou a partir do ciclo silvestre da doença, o vírus passou a circular na presença do mosquito. E Giovannini, por que o Brasil tem um clima tão propício para o desenvolvimento desse mosquito? Bom, eu queria inicialmente parabenizar a iniciativa desse programa, um programa voltado ao meio ambiente para discutir um assunto de saúde pública, que é dengue. Doença essa que tem uma relação muito próxima de como o meio ambiente, os espaços urbanos podem influenciar na transmissão da doença, né? Como o professor Pedro Taiu bem destacou, o mosquito Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem uma característica singular de ser um mosquito que se reproduz principalmente em depósitos artificiais, depósitos esses que são produzidos pelo ser humano, né? Um dos aspectos hoje que é reconhecido como um fator para a expansão e dispersão do Aedes aegypti é exatamente o fato da população, os hábitos da população terem sido modificados nos últimos 50 anos. Ou seja, no início da década de 40, a produção de lixo artificial, plásticos, etc., era muito menor do que o que é produzido hoje. Então, o fato de você ter uma oferta de criadouros artificiais que são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, associada à condição de infraestrutura das cidades, né? Cidades hoje onde você tem uma alta concentração populacional, onde, infelizmente, particularmente nos países em desenvolvimento, com problemas ainda graves relacionados à coleta de lixo, abastecimento irregular de água, e, por cima de tudo isso, com as condições climáticas favoráveis, né, chuvas, umidade, todos esses fatores são fatores importantes para ou a proliferação do mosquito Aedes aegypti ou para a manutenção da doença. Agora, é importante destacar, e o professor Pedro Taiu sabe muito bem, tem um artigo científico que foi publicado no início da década de 90, onde faz uma avaliação de que o que influencia muito mais na questão da manutenção da transmissão da doença estão muito mais associados a problemas relacionados ao estilo de vida das pessoas e de organização dos espaços urbanos do que necessariamente ao clima. Então, esse é um artigo clássico onde se avaliou a situação epidemiológica de dengue em 2 municípios, um nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos, e outro município do México, que, sob as mesmas condições ambientais, mas com diferentes padrões de organização de seu espaço urbano. Uma tinha abastecimento de água regular, coleta de lixo regular, e outro não tinha. E a diferença na incidência da doença foi marcante. Então, é uma doença, por isso que eu acho muito interessante essa discussão num programa sobre meio ambiente, é uma doença onde a questão do meio ambiente, a questão de organização dos espaços urbanos tem é um fator fundamental para a sua dispersão e para a sua maior incidência em determinadas áreas. E influencia também na gravidade da doença, ou seja, professor, antes, quando as pessoas tinham um estilo de vida muito diferente do nosso, a dengue, ela não causava tanto mal à saúde das pessoas. Essa doença, ela veio se tornando mais grave com a mudança do estilo de vida das populações? Sim. Eu gostaria de complementar que esse mosquito transmissor, principal transmissor de dengue, é um mosquito que gosta muito do sangue humano.
Ele adora o sangue humano, ele não pica animais, é muito raro. Segundo, ele é urbano, então ele está onde as pessoas estão. Então, por exemplo, esse estilo de vida, que nós temos dados do IBGE mostrando que nas grandes e médias cidades brasileiras, 20% vivem em condições precárias de habitação e saneamento, em favelas, mocambos, invasões, cortiços. Essas condições de hábitos de vida, de estilo de vida, de condições de vida, que o Dr. Giovannini coloca, são fundamentais. Agora, por que ela fica mais grave? Ela fica mais grave porque eu tenho mais mosquitos e tenho maior probabilidade de transmissão de vários sorotipos da doença, dos 4 sorotipos. Quando é um sorotipo só que circula, não há grandes problemas de gravidade. Agora, a pessoa já teve uma infecção por um sorotipo, aí vem outro sorotipo, então isso aumenta o risco de formas graves. Então não é bem o estilo de... é decorrência do estilo de vida, porque as infecções passam a ser mais frequentes. Então, hoje, por exemplo, com a intensidade e a frequência do tráfego aéreo, uma pessoa pode estar no Sudeste Asiático hoje e amanhã já está aqui no Brasil. E com isso ele pode estar no período de viremia, isto é, no período de transmissibilidade da doença, infectar os mosquitos que nós temos e, com isso, poder gerar a transmissão daquele sorotipo. E nós, com esses grandes movimentos de população que vão chegar agora, com a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, mais as Olimpíadas, o fluxo de pessoas vai ser muito alto e nós não só tememos mais casos de dengue, de introdução de outros sorotipos, mas, porque nós já temos os 4 sorotipos, mas tem épocas que predomina um, predomina outro e tal, mas também de outros vírus, transmitidos por esses mesmos mosquitos. Entre eles, uma chamada a doença provocada pelo vírus chikungunya. Chikungunya é um nome complicado, é um nome de uma língua africana, mas que é possível que nós venhamos a ter. Nós já tivemos 3 casos importados da Indonésia, 2 da Indonésia e 1 da Índia, em que eles apresentavam-se com uma nova doença que parecia dengue, mas não era dengue. Os franceses que foram passar férias em 2006, lá nas ilhas de Réunion, no Oceano Índico, quando voltaram com uma doença que parecia dengue e não era dengue. Então, esse mosquito, além de transmitir dengue, ele pode transmitir outras doenças. Entre elas, febre amarela urbana, que ele também transmite. Segundo, outras viroses não conhecidas aqui, como o vírus chikungunya, que também pode provocar casos não tão graves quanto o dengue, mas com que impede a vida regular das pessoas, porque dá muitas dores articulares e prolongadas, né, por mais anos, por anos até. A gente vai continuar conversando sobre a dengue, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a dengue. Participam do programa o professor colaborador voluntário da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Pedro Luiz Tauil, e o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovannini Coelho. Giovannini, qual a relação do aquecimento global e do aumento dos casos de dengue? Bom, uma consequência direta do aquecimento global é a possibilidade de você ter uma ampliação das áreas com a ocorrência da transmissão da doença. A dengue é uma doença reconhecidamente que ocorre nas áreas tropicais e subtropicais do planeta, mas nós temos observado
nos últimos tempos, a ocorrência da transmissão em áreas fora dessas áreas tropicais. Nós temos exemplos muito próximos da gente, como o registro de transmissão de dengue no Rio Grande do Sul, né? Que não tínhamos registros, nunca tivemos registro antes, e a ocorrência de poucos casos, mas que obviamente já causa preocupação em alguns países da Europa, né? Nós tivemos casos na França, né? Poucos casos localizados. Então, o aumento das temperaturas, ela pode ter como um desdobramento direto a ampliação dessas áreas de transmissão da doença. Uma outra coisa também relacionada a essa mudança do estilo de vida ao longo dos anos, o que acaba favorecendo, não é, que o mosquito se desenvolva, é a produção de veículos, não é, professor? Por Sim. que isso? Todo o sistema produtivo moderno, ele tem contribuído para o aumento da oferta de potenciais criadouros para o mosquito. Primeiro, olha, a quantidade de plástico, isopor, garrafas e outros recipientes que, quando não adequadamente dispostos no meio ambiente, eles se comportam como criadouros. Entre eles é a produção de veículos automotores, que, sem dúvida alguma, a produção hoje é imensa. E um dos subprodutos dessa produção é o descarte de pneus usados de forma inadequada. A reutilização desses pneus tem sido buscada, inclusive com o apoio do Ministério da Saúde, na produção de asfalto, por exemplo, cuja tecnologia ainda é um pouco cara e não foi totalmente absorvida. Então, os pneus, que ocupam espaços muito grandes, no meio ambiente, eles se comportam como criadouros preferenciais, porque, inclusive, nós usávamos pedaços de pneus como armadilhas numa época em que nós não tínhamos ainda a Aedes aegypti para tentar detectá-los no início, porque são criadouros preferenciais. O fundo escuro, acúmulo de água e as fêmeas optam por colocar seus ovos nessas condições. Então, os pneus usados hoje são um problema seríssimo, que tem que ser colocados em condições adequadas de proteção. Nas borracharias, por exemplo, são raras as borracharias em que esses pneus ficam em lugares abrigados da chuva, por exemplo. Giovannini, todos os anos a gente está acostumado a sempre acompanhar essas campanhas que ocorrem nos meios de comunicação para que a gente não deixe água parada em casa, em vasos de plantas, nos pneus, como o professor falou, nas caixas d'água. Existem algumas outras medidas, não é, que comprovadamente são eficazes para combater o mosquito? Bom, nós temos uma série de medidas que muitas delas ainda em fase de validação, né? Infelizmente, nós temos ainda muitas lacunas no conhecimento das medidas de prevenção e de controle da doença. Agora, algumas eu diria que são promissoras, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento de um mosquito com a presença de uma bactéria chamada Wolbachia. Bactéria essa, ao infectar o mosquito Aedes aegypti, impede que ele seja infectado pelo vírus da dengue. Isso pode se constituir numa estratégia promissora, uma vez que os estudos preliminares mostram que o mosquito Aedes aegypti, ao ser infectado por essa bactéria, ele rapidamente se dispersa para os demais mosquitos do meio ambiente. Então, isso hoje eu imputo como uma das estratégias mais promissoras, tanto do ponto de vista da sua efetividade de sua aplicação e sustentabilidade. Agora, são projetos, esse em particular, são projetos ainda que estão numa fase inicial de sua implementação e que, obviamente, precisam passar por um processo de utilização em larga escala e, efetivamente, avaliar em condições de campo o seu impacto na transmissão da doença.
E a questão da vacina, professor? Ótimo. A vacina é um meio na medicina, na saúde pública, é um instrumento fabuloso, né? Nós acabamos com varíola, eliminamos a poliomielite, eliminamos o sarampo, estamos caminhando para a eliminação do tétano neonatal, tudo por meio de vacinas. Então, elas vacinam, uma vacina eficaz e segura é o objetivo, no caso de dengue, porque os outros meios são mais complicados, porque eles dependem de múltiplos setores da sociedade, né? Limpeza pública, política de imigração, depende das condições de saneamento, depende da educação. Bom, então, a busca de uma vacina é fundamental para o controle do dengue. E nós estamos em fases adiantadas e alguns tipos de candidatos à vacina já estão na fase de teste de campo. Inclusive, o Brasil participa dessas pesquisas num estudo de vários lugares, feitos ao mesmo tempo, e o Brasil faz parte desse trabalho. Nós esperamos que a gente terá uma resposta daqui uns 3 a 4 anos, 3 a 5 anos, a gente terá uma resposta para verificar se esse produto é eficaz e é seguro. Não é? Há vários tipos de vacina. O Instituto Butantan, por exemplo, está se preparando para a produção de vacinas, caso elas se mostrem eficazes e seguras. Então, o Brasil, na questão da vacina, está se preparando para participar, inclusive, da sua produção. Mas a vacina não elimina a possibilidade do mosquito transmitir outras doenças. Uhum. Então, nesse caso, a proposta que o professor, o Dr. Giovannini coloca para nós é muito importante, de controle vetorial. O controle vetorial vai ter que continuar, porque senão nós temos outras doenças que esses mosquitos transmitem, não é? É verdade. E como é que o governo está trabalhando, Giovannini, para que haja esse controle vetorial o mais rápido possível, já que nós vamos receber muita gente, não é, na época da Copa? O programa de dengue no Brasil é um programa já estruturado há muitos anos, e pela própria organização do sistema de saúde, ele é um programa que suas atividades são de execução direta dos municípios, né? O programa hoje é um programa de caráter permanente, tendo em vista que, como as condições ambientais e climáticas do Brasil são favoráveis para a presença do Aedes aegypti, é fundamental que essas intervenções visando o controle da população de mosquito Aedes aegypti seja feita em caráter permanente. O Ministério da Saúde tem um papel importante nesse processo, na medida em que o Ministério da Saúde é o financiador de grande parte dessas atividades e também tem um papel de articular com os estados e municípios a realização dessas atividades. Hoje nós estimamos que nós devemos ter, em números redondos, cerca de 60 mil agentes de controle de endemias, agentes esses que são contratados pelos municípios e que têm um papel, dentre outras ações, de fazer o trabalho de visitas domiciliares, orientar, né, a população. Orientar a população. No entanto, a diretriz do Ministério da Saúde é que esse trabalho não seja de prevenção e controle da dengue, não seja um trabalho restrito somente a uma intervenção do setor saúde, né? Necessariamente, por essas condicionantes ambientais que estão associados à presença do mosquito Aedes aegypti, como a questão do lixo, abastecimento de água, etc., e que essas ações sejam feitas pelos municípios com um caráter intersetorial. Nós sempre falamos e advogamos, né, que o programa de dengue ele tem que ser uma prioridade não do secretário de saúde somente, mas do próprio prefeito, tendo em vista que o prefeito é que tem maiores e melhores condições de promover a articulação de outras áreas vitais do município e cujo
ação tem um papel direto e importante na prevenção da doença, como, por exemplo, o serviço de limpeza urbana, né, a questão associadas ao abastecimento de água, e também nós não podemos deixar de esquecer, e o Ministério da Saúde exerce um papel importante, no papel de mobilização da população. Como você mesmo citou, nós temos aí, ao longo dos anos, repetido informações junto à mídia, de campanhas de informação, de mobilização da população. Então, a junção desse papel de trabalho do poder público, seja do setor saúde, seja de outros setores, e também a efetiva participação da população, são as medidas que são preconizadas, independente de eventos onde você vai ter uma aglomeração de pessoas, mas independente desse tipo de atividade, são ações que devem fazer parte da rotina, tendo em vista que, infelizmente, enquanto não tivermos uma vacina disponível ou outra medida que seja eficaz contra a dengue, essas medidas precisam ser feitas em caráter permanente. Eu queria, complementando, dizer que hoje, na estrutura epidemiológica da doença, na ausência de vacina e na ausência de tratamento, o único elo vulnerável para eu reduzir a incidência da doença é o mosquito. E aí tem que ter, como o Dr. Giovannini coloca, a participação da população, a participação de governo, porque na garantia do abastecimento de água, na garantia de vigilância, de fiscalização de pontos estratégicos onde acumula o mosquito, e a parte da educação da população para que não descarte recipientes potencialmente criadores de mosquito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tá. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!